Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da educação e quando a gente fala nesse assunto, a gente vê que história e educação caminham lado a lado. Isso porque na própria base da palavra educação, né, que significa pôr para fora, guiar, os grandes povos, as grandes civilizações se constituíram a partir de fatos que estão totalmente vinculados à educação, ou seja, ao repasse de conhecimentos de uma geração para outra, né? Que levou as grandes civilizações a construírem seus legados, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre a educação na antiguidade, certo? Vou falar um pouquinho sobre Mesopotâmia, Egito, Grécia, até Roma, tá? Quando a gente fala desses povos, dessas civilizações, grande parte dos seus feitos, a gente vê que se baseia bastante em conhecimento político, bastante conhecimento político e também um conhecimento que é relativo a problemas da própria sociedade, para resolução de problemas da própria sociedade. Então, uma coisa bastante comum nesse tempo, né, nos povos antigos, é a questão de que a educação era voltada para a elite. Então, somente as camadas, né, superiores da sociedade tinham acesso à educação, tá? Lá na Mesopotâmia, por exemplo, um grande marco que contribuiu para a questão da educação, da construção da história e o que justamente fez com que a gente chegasse a ter esse conhecimento sobre essa época foi a invenção da escrita. E a escrita era a escrita cuneiforme, né? E a escrita era um ofício dos escribas. E os escribas eram justamente uma profissão, eram pessoas que trabalhavam nos templos ou nos palácios. Então, eles estudavam desde pequenos, desde cedo, desde muito jovens, para que na vida adulta eles pudessem ser reconhecidos como escribas, tá? E no caso, eles justamente trabalhavam para a alta sociedade, a elite, e eles eram também os mestres que justamente passavam os seus conhecimentos para pessoas da própria elite, ok? Lá no Antigo Egito, já avançando aí, os sacerdotes eram os mestres. E o que se ensinava? O que a gente tem como educação no Antigo Egito? No Antigo Egito a gente tem como educação as coisas práticas da própria sociedade. Eles estudavam, eles aprendiam e constituíam seu conhecimento a partir de problemas da própria sociedade. Então, problemas como irrigação, como a construção de pirâmides, né? Um grande marco histórico nessa sociedade é a construção das pirâmides que a gente conhece até hoje. Então, isso era passado também nas camadas de elite, né, que tinham posses, e esse conhecimento era justamente muito prático, a medição de terras, construção de pirâmides, como eu faço, e também voltado muito para a formação política. Por quê? Porque isso garantia que o poder ficasse ali, né, naquela camada justamente da sociedade. Então, bastante formação política junto com os sacerdotes, que estava bastante vinculado com o conhecimento religioso também, na questão do Egito. E uma coisa interessante é que a obediência era bastante cobrada e o castigo aos alunos era uma coisa bem comum nessa época. Lá na Grécia já a gente vê o surgimento da palavra pedagogia, que eram paidagogos, escravos que tinham como função levar conhecimento, levar as crianças para a escola, guiar as crianças para a escola na
raiz da palavra é isso. Porém, eles também repassavam conhecimentos para essas crianças, tá? Na civilização grega, a gente destaca como interessantes os métodos educacionais de Atenas e de Esparta. Em Atenas, as crianças, né, quem tinha acesso à educação era educado para se tornar um bom cidadão. Um cidadão que soubesse retórica, que soubesse política, tá? Que através do diálogo conseguisse convencer. Então, em Atenas, esse que era o tipo de cidadão formado, era o cidadão político. Já em Esparta, a criação, né, a educação se baseia e se fortalece no sentido de criar cidadãos fortes, porque o intuito e o objetivo de Esparta era ter bons guerreiros. Então, tanto homens quanto mulheres eram educados nesse sentido. Então, eles tinham que ser fortes, tinham que ser saudáveis. As mulheres saudáveis para gerar mais e mais filhos, portanto, mais e mais guerreiros. E os homens para serem bravos, para serem bons guerreiros. Por quê? Porque aquilo para aquela sociedade é o que tinha valor, tá? E isso aí, a gente também vê muito a questão da paideia, que surgiu na Grécia, essa ideia, né, de formação do homem para a vida harmônica em sociedade. E aí essa harmonia vai de acordo com os interesses da sociedade, né? Se ele vai ser um aluno forte, né, um homem forte, ou se ele vai ser um homem mais político, mais social, ele está em harmonia com a sociedade. E aí na Roma a gente vê uma grande influência dessa situação que é a educação na Grécia. A gente vê influência dessa questão da palavra, da política. Por outro lado, também a questão de ser forte, né? De formar bons soldados, obedientes. E aí na Grécia também a gente vê a questão da educação familiar. A partir dos 7 anos, as crianças já começam a ser formadas em sua família. As meninas para serem boas com as atividades do lar e os rapazes para seguirem o ofício dos pais. Então, eles seguem justamente os passos dos pais, né? E hoje, a gente tira como herança disso tudo bastante coisa. A arte, o teatro, ciências exatas, muitas coisas são heranças dessa época que justamente começou-se a ter uma visão mais estruturada voltada para a educação, tá? Então, como eu disse no começo, a educação ela vem justamente lado a lado com a história. Por quê? Porque é através de processos educativos que todas as civilizações se formaram, né? Passando seus conhecimentos de mestre para aluno, né? Passando todas as ideias filosóficas, práticas da sociedade, como resolver determinados problemas. Então, isso vem se passando. É esse tipo de conteúdo que a gente encontra em livros didáticos hoje, tá? Eu consultei algumas fontes e foram esses os recortes que eu consegui obter também, inclusive com o material da própria disciplina, Educação do Conhecimento. Tá? Então, são esses os pontos importantes em relação à história da Antiguidade e à Idade Média, né? A Idade das Trevas também é muito interessante, também fiquei um pouco sem saber se escolhia essa para falar um pouco, porém, acho que deu para ter um pouco da noção do que foi a educação nesses povos antigos. Obrigada.